Olá, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre endereçamento IP, aquele número que a gente usa para identificar os hosts na rede, qual que é o significado por trás dele e como que ele se organiza dentro de uma rede complexa. Vamos partir então do seguinte cenário. A gente tem um computador conectado a um switch e esse switch provê então conectividade entre outros dois computadores. Então todos esses computadores estão conectados a uma mesma rede através de um switch. Bom, por padrão a gente costuma utilizar esse número IP, 192, 168 e alguma coisa que muda aqui no final. Vamos entender de onde que vem esse número e o que ele representa. Para isso, vamos partir do seguinte cenário. Imagina aqui que na minha rede, dentro da minha empresa, eu gostaria de fazer uma separação entre departamentos. Então, apesar de todos os computadores fazerem parte da mesma infraestrutura, eu quero que um computador específico, no caso esse daqui, faça parte de uma outra rede. Um exemplo aqui seria um computador da diretoria. Eu quero permitir que dentro da minha rede eu tenha configurações diferentes para este computador ou para um grupo de computadores que esteja aqui dentro. Apesar deles estarem fisicamente dentro de uma mesma rede, dentro de uma mesma infraestrutura, eu quero fazer uma separação para que eu possa, por exemplo, fazer uma limitação de banda larga diferente entre essas duas redes, ou que eu possa fazer um compartilhamento de um arquivo que só computadores nessa rede possam ter acesso e quem está de fora dessa rede não tem acesso. Então essas configurações diferentes dentro de uma mesma rede podem ser realizadas desde que a gente separe logicamente uma rede da outra. Fisicamente essas redes ainda são as mesmas, todas elas teriam conectividade, só que eu quero fazer uma separação lógica para que os computadores dessa rede não tenham acesso aos computadores dessa rede e vice-versa. Para que isso seja possível, para criar redes lógicas diferentes, a gente precisa compreender o conceito de máscaras de subrede. A gente muitas vezes preenche esse campo nas configurações, mas não entende muito bem. E para resolver esse tipo de problema e compreender melhor essa infraestrutura, a gente precisa entender esse conceito de máscara de subredes. Nesse caso aqui, como é que a gente resolveria? Para isso, a gente colocaria esse primeiro computador na rede identificada como rede 1. Então, esse número aqui, nesse caso, representa o número da rede 1. Esse outro computador também na rede 1, e o computador que a gente quer isolar, a gente coloca então na rede 2. Então esse número aqui vai identificar qual é a rede que o computador faz parte, e o último número, no caso aqui 2, nesse caso 3 e nesse caso 4, identifica o número do host. Dessa forma, esse computador está isolado das outras redes. Se eu der um ping desse computador para esse IP, ele vai responder que não tem conectividade. Se eu der um ping desse computador para esse IP, vai ser respondido que não tem conectividade. Agora, esses dois conseguem comunicar normalmente. Tudo isso porque esses computadores fazem parte da rede 1 e esse computador faz parte da rede 2. E esse número aqui pode variar em diversas redes, então eu posso ter diversas sub-redes dentro da minha rede principal. Como que o computador sabe que esse número aqui representa uma rede e esse número aqui representa um host, representa um dispositivo? Sempre que eu falo um host, eu estou falando de um dispositivo dentro da rede. A gente usa host porque o IP ele não é atribuído apenas para computadores, ele é atribuído também para todos os dispositivos que se conectam à rede. Então, por exemplo, se nessa rede eu tiver um switch, como é o caso que eu tenho aqui um switch, ele também tem um IP. Então esse switch também é um host. Se eu tiver uma televisão conectada a essa rede, essa televisão também tem um IP, também é um host. E cada um desses hosts de diferentes tipos são dispositivos que se conectam, cada um vai ter um número de host diferente. Então aqui, como que eu consigo configurar e como que os dispositivos vão entender que esse número representa uma rede e esse número representa um host. Quem define a representatividade de cada um desses números é a máscara de rede. Então aqui é o exemplo da máscara de rede
referente a esse IP aqui. Então eu tenho IP 192.168.1.2 e aqui, onde aparece 255, a máscara de rede está informando que essa parte do IP representa um endereço de rede. Então 192.168.1 é uma rede. Todo esse grupo aqui de valores fazem parte de uma rede. A gente chama cada um desses conjuntos de valores de octetos, porque é um número de 8 bits. Então, o primeiro octeto está falando que esse IP pertence à rede 192, o segundo octeto está falando que esse IP pertence à rede 168, e o terceiro octeto está falando que esse IP pertence à rede 1. Então, 192.168.1 é o endereço de rede, porque a máscara de rede assim diz que esses três primeiros octetos dizem qual é a rede que o dispositivo faz parte. Como a máscara de subrede tem aqui no último octeto o valor 0, está informando que o último octeto representa o identificador do dispositivo nessa rede. Então, esse daqui é o dispositivo 2 dessa rede. Então, dentro dessa rede, eu posso ter um número de dispositivos que vai variar de 1 até 254. A gente vai descobrir por quê já já. Então, como que eu sei quais números dentro de IP identificam o host e quais números identificam a rede? Através da máscara de subrede. Então, mudando esses valores, eu posso utilizar números aqui diferentes para configurar redes e hosts. Mas o padrão é, para endereços desse tipo, que a máscara de subrede seja essa e só o último número represente o hosts. Então, aqui é a representação de rede e aqui é a representação de host. Endereços de rede. Dentro de um grupo de IPs específicos, a gente tem dois números que são reservados que a gente não pode utilizar para representar um IP. Então, vamos pegar esse mesmo endereço IP aqui de exemplo, 92.168.1.2, com a máscara 255.255.255.0. Então, aqui a gente está na rede 192.168.1, o host é o host 2. Quais IPs eu posso atribuir dentro dessa rede? Primeiro, um IP que eu não posso atribuir dentro dessa rede é o IP com final 0. Porque o IP com final 0 representa o IP da rede. Então, se eu quiser identificar a minha rede dentro de um conjunto de outras redes, ela vai ser identificada por esse IP, 192.168.1.0. Então, eu não posso ter um host aqui com o endereço IP final 0, porque esse IP representa a minha rede toda. Outro endereço que é reservado é o endereço de broadcast. Se algum dispositivo quiser enviar algum pacote, alguma informação para toda a rede, para todos os hosts que fazem parte dessa rede, ele vai enviar então para o dispositivo com o IP final 255. Então 255 não pode ser atribuído a um computador ou algum dispositivo, porque ele é um endereço reservado para broadcast, para enviar uma mensagem em massa para todos os dispositivos que fazem parte da rede 192.168.1. Então, dentro dos endereços de hosts válidos, eu tenho que descartar o endereço 0 e o endereço 255. 0 porque identifica a rede e 255 porque é o endereço de broadcast, é o endereço de envio em massa dessa rede. Todos os outros valores nesse intervalo podem ser usados para identificar hosts. Então, de 1 até 254 representam então hosts dentro dessa rede. Tudo isso vale para esse IP específico, para essa classe de IP específico. Outras classes têm outras configurações, mas a regra é sempre a mesma. Final 255 vai representar o broadcast e final 0 vai representar o endereço de rede. Falando um pouco de classes de IP, porque a gente está falando muito desse tipo de endereço, 192.168, mas a gente tem outras classes de IP que são usadas também comumente. O IP, então, classe A, tem então a máscara de subrede 255.0.0.0.
Ou seja, o único número que identifica a rede é o primeiro octeto. Todos os outros números aqui vão representar os hosts. Um IP privado, uma faixa de IP privado, é uma faixa de IP que eu posso utilizar na minha rede interna. Então, dentro da minha casa ou dentro da minha empresa, eu uso endereços de IP privado. Fora, para comunicar da minha casa com a internet ou da minha empresa com a internet, eu vou então utilizar uma classe de IP público. Então, quando eu configuro uma rede interna, eu preciso utilizar essas faixas de IP. Então, se eu estiver trabalhando com classe A, que me dá mais endereços de host, eu tenho que obrigatoriamente ter o número 10 no meu primeiro octeto. Então, dentro de uma rede, se você encontra um IP 10, você sabe que esse IP ele é interno, ele não sai para fora da sua rede. Classe B, a gente tem 2 octetos representando a rede e 2 octetos representando o host. Então, para redes privadas, os números obrigatórios dos 2 primeiros octetos são 172 e 16. E classe C, que é o mais comum, que a gente utiliza em redes internas, são obrigatoriamente na faixa 192, 168. Aqui eu posso utilizar tanto para rede quanto para host, dependendo de como eu configuro minha máscara de subrede. E aqui sempre vai ser o host. Então, obrigatoriamente, dentro de uma rede interna, eu tenho que usar esses padrões de IP ou na classe A, ou na classe B, ou na classe C, seguindo essas nomenclaturas aqui internacionais. Essa é a configuração obrigatória para fazer dentro de redes internas, e esses valores de IP jamais podem ser configurados como IPs públicos, né, de dispositivos na internet. Então, jamais um servidor web, por exemplo, vai responder em um desses IPs, porque são IPs privados. Agora, configurar esses IPs manualmente, se você pensar numa rede muito grande, com diversos hosts, é muito trabalhoso. Além do que, corre o risco de você, por engano, acabar atribuindo um endereço de host em um IP igual em outro host, e aí começa a dar conflito de IPs e a rede para de convergir. Para resolver esse problema, a gente tem um servidor de DHCP. O servidor de DHCP é um serviço que utiliza o protocolo DHCP, que dinamicamente atribui IP a todo mundo que está conectado na rede. Então, como que ele funciona? Você configura cada um desses hosts para, ao invés de utilizar o IP estático, que você define manualmente, ele passa então a utilizar um IP dinâmico. E aí você não precisa definir qual é o IP. Você só fala qual é o endereço do servidor que vai fornecer o IP para cada um desses dispositivos. Então, configura-se esses dispositivos como IP dinâmico e fala que tem um servidor na rede que fornece esses IPs. E o servidor, então, é responsável de atribuir para cada um IP aqui dinamicamente. E dessa maneira, você não tem o trabalho de manualmente definir todos os IPs e não corre o risco de sofrer com conflitos de IP entre dispositivos diferentes. Então, o servidor DHCP serve para essa configuração automática e dinâmica dos IPs dentro de uma rede interna. O IPv4, que são essas classes que falamos até agora, tem uma certa limitação de números de IP público, e com o crescimento da internet das coisas, muitos dispositivos têm seu próprio endereço IP e ele está ficando limitado, está acabando o número de IPs. Na verdade, já acabou o número de IPs com essa configuração do IPv4. Para resolver o problema, surgiu então o IPv6, que tem uma taxa de bits muito maiores, tem muito mais combinações, então ele vem aos poucos substituindo as configurações de IP público da internet. Então aqui tem um vídeo depois para você assistir e dar uma olhada sobre como funciona o IPv6 e qual é a utilidade dele hoje, ultimamente. Bom, essas são as configurações básicas de IP, são as informações que a gente precisa compreender em relação à conectividade focada no desenvolvimento de software. E qualquer dúvida pode postar nos comentários que a gente vai esclarecendo melhor.